Olá, sejam bem-vindos. A gente vai a mais uma aula de operações unitárias 1 e nessa aula a gente vai começar a falar de eficiência de separação. Ok, então o que a gente vai fazer nessa aula basicamente a gente vai falar sobre balanços materiais, as definições de eficiência e vamos mostrar como é que a gente faz cálculos das distribuições de saída a partir do conhecimento das eficiências e das distribuições da distribuição na entrada. Bom, então, começando aqui sobre a parte de balanços materiais e eficiência de separação. Ok, vamos começar lembrando sobre processos de separação heterogênea. Basicamente, a ideia geralmente a gente tem um conjunto de partículas imersa em um fluido, pelo menos esse é o padrão, né? Você pode ter sistema dois sólidos, por exemplo, mas de uma forma geral, a gente tem no nosso padrão aqui uma população heterogênea de partículas, ela está sendo carreada por um fluido, ela é alimentada a um equipamento. Esse equipamento pode ser qualquer. A gente define as duas correntes. Eu vou usar as nomenclaturas do inglês porque elas são bastante usuais. A alimentação eu vou chamar de feed, né? E eu vou representar por um Fzinho. O topo, eu vou usar o overflow e o fundo, o underflow. Né? Eu vou usar essas nomenclaturas em particular. Então, essa alimentação chega no separador. A gente vai ter parte dessas partículas saindo no overflow e parte das partículas saindo no underflow, ok? Então, o objetivo geralmente é concentrar as partículas no fundo. Então, as populações saem heterogêneas tanto no topo quanto na base, tipicamente. Esse é o sistema típico. Bom, então, tipicamente acontece o seguinte: nós temos aqui uma distribuição qualquer na alimentação, tudo bem? E como que é o overflow e o underflow? Idealmente, a gente gostaria que as partículas fossem todas para o fundo. É o, é o sistema típico. Eu vou tratar dessa forma, quando, em alguns casos, as partículas nós gostaríamos que fosse para o topo. Mas o padrão a gente gostaria de concentrar partículas no fundo. Então, tipicamente, a gente tem há algumas partículas, geralmente leves, esse é um padrão, que saem no topo, não foram conseguidas ser separadas. E o fundo contendo partículas predominantemente mais pesadas. Esse é o cenário típico, tudo bem? Não é todos os casos se enquadram nisso não, mas esse é o cenário típico. E geralmente o ideal é que a quantidade de partículas no underflow seja muito maior que no overflow. Idealmente você não teria partículas no overflow, né? Esse pelo menos é um problema típico. Então, o interesse tipicamente é concentrar partículas aqui, ó, no underflow. Aqui todas as partículas vão para o fundo. Okay? Bom, então a gente pode definir, com base nessa ideia, a eficiência total. A eficiência total ela é definida como a vazão de a razão entre a vazão de partículas no underflow, que foram para o fundo, e a vazão de partículas alimentadas, tá ok? Então, essa é a definição de eficiência total. Então, quanto mais partículas vão para o fundo, maior é a eficiência. Se todas as partículas forem para o fundo, a gente tem uma eficiência de 100%. Okay? Para um sistema em batelada, que não está em escoamento, a gente adiciona uma quantidade de partículas no início, né? Essas partículas compõem o denominador ali da eficiência, é absolutamente análoga, né? A gente aguarda um tempo, ok? E passado um tempo, você vai ter uma determinada quantidade de partículas no underflow. Essa quantidade é a razão entre a massa de partículas no underflow pela massa de partículas alimentadas é a eficiência total. O caso anterior era para um sistema escoamento, esse caso é para um sistema embatelado. Okay? Ok. O que a gente havia definido anteriormente era a eficiência total, a eficiência considerando todas as partículas juntas. Agora a gente pode definir a eficiência granulométrica, o que representa eta de dp. Né? O que é eficiência granulométrica? É a mesma ideia, mas olhando para um único diâmetro de partícula. Por exemplo, 500 micra. Né? Vamos supor que a gente esteja concentrado ali em partículas de 500 micra. Então é como se eu observasse um determinado diâmetro de partícula apenas, né? Esqueço todo o resto. E aí, olhando só as partículas desse diâmetro que entram e as partículas desse diâmetro que saem no overflow e as partículas desse diâmetro que saem no underflow. Tomando as quantidades ali, a relação entre o underflow e a alimentação, eu posso definir a eficiência com que esse diâmetro de partícula é coletado no separador. Okay?
Então, definindo a eficiência granulométrica dessa forma, né, nós podemos ter a eficiência granulométrica dada pela razão, né, entre a massa de dado, a vazão mássica, se o sistema está em escoamento, a vazão mássica associado a dado diâmetro de partícula no underflow, pela vazão mássica associada a dado diâmetro de partícula na alimentação, né, no feed ali, tudo bem? Então, assim fica sendo definida a eficiência granulométrica. Por que que ela é interessante? Porque a partir da fluidodinâmica das partículas, ou seja, eu sei como cada partícula se comporta associada ao sistema em que ela está imersa e às características do equipamento, a gente geralmente consegue obter expressões ou ter conhecimento sobre a fórmula aqui da eficiência granulométrica. Por isso é interessante definir essa eficiência granulométrica, ok? Bom, então, vamos dizer agora como é que a gente segue os cálculos. Vamos lembrar primeiro o seguinte: a gente pode adotar o histograma ou a distribuição contínua, tudo bem? O histograma ou a distribuição contínua. Então, adotando duas abordagens ali, né? O histograma, onde a gente faz um agrupamento de partículas por faixas, ou a distribuição contínua, né? Quando a gente tem ali a curva de distribuição cumulativa, né? Quando o histograma é finamente discretizado, a gente vai ter o mesmo resultado do histograma e da distribuição contínua praticamente, ok? Ok, então apenas lembrando como isso é pensado, né, a gente tem aqui acima o histograma, que a gente representa por x, revejam lá a aula de caracterização de partículas, e a distribuição cumulativa, que a gente representa por x, né, todas em função do diâmetro de partícula, tá ok? Então, a relação ali entre elas, a gente tem ali o histograma, a fração mássica que está concentrada em determinada faixa de diâmetro, a gente tem ali os valores, né, as barras ali representando os tamanhos dessas quantidades, né? E a distribuição cumulativa, a gente pega o quanto de partículas é menor ou igual a dado diâmetro. Então é como se a gente fosse empilhando ali os dados do histograma para obter a distribuição contínua, né? Então, a distribuição contínua ela é uma curva onde a gente tem a massa que está abaixo de determinado diâmetro, né? A quantidade de massa que está abaixo de determinado diâmetro. Só para que a gente possa salientar ali, se a gente considera, por exemplo, uma determinada faixa entre um dp- e um dp+, o histograma diz para a gente, né, a porcentagem de massa que é composta por partículas entre estes diâmetros em relação à massa total das partículas. É, a distribuição cumulativa, né, esse ponto da distribuição cumulativa representa a porcentagem de massa composta por partículas que possuem diâmetro menor que dp+, e este ponto aqui, a porcentagem de massa composta por partículas que possuem diâmetro menor que dp-. Então, se eu diminuo, né, faço o x de dp+, menos o x de dp-, eu vou ter a quantidade de massa que está entre dp+, e dp-. Então, o x é o x da maior menos o x da menor, né, associada à faixa. Ou, a gente representa uma notação mais simplificada, o x é igual ao delta de x. A gente vai usar essa informação. Okay? Bom, então vamos nos concentrar, tem essas duas abordagens, nós vamos nos concentrar inicialmente observando o histograma, tá bom? A gente vai observar o histograma de partículas e fazer as contas ali como esse histograma chega para a gente. É uma formulação imprecisa, mas para a gente entender as ideias. Bom, falando sobre a visão do histograma, a gente vai colocar a relação entre a eficiência total e a eficiência granulométrica. Como é que elas estão relacionadas? A gente já havia visto a fórmula da eficiência total. O que é eficiência total? No sistema de escoamento, é a vazão mássica do underflow sobre a vazão mássica da alimentação, certo? Então, se a gente pega a vazão mássica do underflow, né, pega a vazão mássica do underflow como a soma de todas as vazões mássicas associadas aos diferentes diâmetros de partícula, né? Simplesmente eu estou pegando ali a vazão de todas as partículas do underflow e estou escrevendo ela como uma somatório envolvendo as vazões de todos os diâmetros de partícula, os diâmetros de cada faixa ali é como cada pedacinho do histograma, né? Bom, e aí eu posso pegar esta vazão do underflow de cada diâmetro de partícula e escrever ela em função da eficiência granulométrica associada a este diâmetro de partícula.
Porque a vazão de cada diâmetro de partícula que está ali no underflow, ela pode ser tomada como a eficiência granulométrica associada a esse diâmetro de partícula vezes a vazão desse diâmetro de partícula que foi alimentada, que está na alimentação. Tá, ok? Ali, a vazão da alimentação é uma constante, eu posso passar ela para dentro do somatório, né? Não tem problema. Bom, então, só rearranjando ali para que a gente possa reagrupar, né? Eu vou escrever aqui dessa forma, só deixar a eficiência aqui um pouquinho separada, porque o que que acontece? Nota, o que que é a vazão de dado diâmetro de partícula, né? Da alimentação pela vazão total da alimentação. Nada mais é do que a fração mássica dos dPIs na alimentação, ou o xzinho desse diâmetro de partícula, né? Então, nós temos que a eficiência total é a mesma coisa que eu somar o quanto que eu tenho da fração mássica de cada faixa de diâmetro ali, vezes a eficiência com que esses diâmetros são coletados. Tá, ok? Então, essa é a relação entre a eficiência total e a eficiência granulométrica. Ou seja, mais ou menos como se eu pego cada faixa de partícula, com que eficiência cada faixa é coletada e multiplico pela fração mássica que essa faixa tem no total. A soma sobre tudo isso me dá a eficiência total. Ok, então aqui a gente tem um exemplo para que a gente possa entender como é que é feita a conta, né? Então, primeiro, considere a distribuição alimentada em um separador segundo uma vazão total de 200 kg por segundo. A gente tem aqui a distribuição desse diâmetro de partícula, né? Associada a fração mássica na alimentação ali segundo o histograma. A expressão da eficiência granulométrica é dada por essa expressão aqui de baixo. Então, eta de dp, ou seja, eu conheço como cada diâmetro de partícula é coletado, ou a eficiência com que cada diâmetro de partícula é coletado ali naquele sistema. Eta de dp1 sobre 1 mais 38 sobre dp. Né? Então, ele pede para que se efetue as contas da eficiência total e das distribuições nas saídas, na saída do overflow e na saída do underflow do sistema. Okay? Então vamos para o Excel para que a gente possa entender isso. Ok, então aqui a gente tem a tabela que nos foi passada, né? Só coloquei ali em faixas em valores do Excel, mas a gente tem os dados, ou seja, entre 0 e 37 micra, 15% da massa está concentrada nessa faixa. Entre 37 e 44 micra, 20% da massa está concentrada nessa faixa. E assim sucessivamente, tá ok? Bom, a gente tem a fórmula da eficiência granulométrica. Eu vou agrupar de 0 a 37 como um único diâmetro de partícula. Então, vou escolher a média entre 0 e 37 para que eu possa fazer a conta da eficiência associada àquela faixa de diâmetros. Né? Então, a gente vai ter ali 18,5 como a média. Eu vou arrastar isso, né, para todos os valores ali, certo? E a gente tem os diâmetros médios de cada faixa que foi informada no exercício. Bom, dito isso, a gente pode fazer a conta da eficiência granulométrica utilizando esse diâmetro médio. Né? Então, ali é 1 sobre 1 mais 38 dividido por este diâmetro médio. Tá, ok? Então, ou seja, partículas de 18,5 micra estão representativas da faixa de 0 a 37, desculpa, são coletadas com 32,7% de eficiência. Né? E eu posso, então, fazer a mesma coisa para todos os valores ali. Então, posso fazer a mesma coisa para todos os valores ali. Né? Então, eu vou colar as fórmulas ali, todos os valores. E a gente tem a eficiência de coleta das partículas das faixas ali. Então, eu posso calcular a multiplicação, que é a fração que entra, vezes a eficiência, a eficiência de coleta ali no underflow. Né? E, associado ao overflow, eu posso calcular como é o que entra, vezes o que não caiu, 1 menos a eficiência de coleta ao underflow. Né? E a gente passa a ter essas fórmulas aqui. Apenas centralizar todo mundo aqui. Né? E fazer as contas ali associadas. Então,
copio aqui e vou colar como fórmula. Ok. Então a gente passa a ter associada à corrente de underflow, né, ou seja, 15% da massa estava entre 0 e 37, ela é coletada com 0,327 de eficiência no underflow. Então quer dizer que desses 0,15 a gente tem 0,0491 indo ao underflow, né? Então, quando a gente faz a soma ali associada ao underflow, a gente vai ter a eficiência total de coleta que está colocada ali. Então a eficiência total de coleta é 0,5359. Essa é a eficiência total de coleta nesse sistema de separação, tá bom? O que é errado aqui? Ou seja, onde é que a gente está errando? A gente está errando porque a gente está agrupando todo mundo de 0 a 37 em um único diâmetro característico de 18,5. Então, esse é o erro grosseiro, mas nós estamos usando as faixas como dado no exemplo e como foi pedido, tudo bem? Bom, ou seja, se tivesse esse histograma muito mais finamente dividido, a gente teria muito maior precisão, que é, de certa forma, a distribuição contínua que a gente vai ver daqui a pouco. De qualquer forma, a gente tem aqui nessa coluna a corrente de underflow e nessa coluna a corrente de overflow, mas elas não estão normalizadas, né? Se eu fosse obter o xzinho do underflow, né, o xzinho do underflow, eu teria que pegar, né? Se eu fosse obter o xzinho do underflow, eu teria que pegar a corrente de underflow aqui, né, e dividir pelo total, porque para que eu pudesse ter uma fração que vai, né, que está entre 0 e 1. Então, eu posso pegar essa formulação aqui, né, e copiar para todo mundo aqui. A gente vai ter a fração, a distribuição que pode ser alimentada ao histograma do underflow em termos de uma fração que soma 100%. Então, observe que a soma desses caras aqui é 100%. E o xzinho do overflow, de forma absolutamente análoga, né, o xzinho do overflow, eu pegaria ali o xzinho do overflow, só para que a gente possa manter ele sobrescrito, eu pegaria ali a quantidade que está no overflow, né, eu teria que fazer a soma ali também sobre o total, então, igual soma do total dessa proporção que está saindo do overflow, né, e normalizar. Então, eu tomaria ali isso sobre esse total, certo? E a gente teria as frações mássicas associadas a cada diâmetro de partícula do underflow e do overflow. Ou seja, do total da massa que está entrando, 53,59%, que é a eficiência total, está indo para o underflow, 41% está indo para o overflow, tudo bem? As proporções ou relações entre diâmetros, né, estão dadas aqui, do underflow e do overflow. Normalizando elas, a gente vai ter as frações associadas a cada diâmetro no underflow e as frações associadas a cada diâmetro no overflow. Okay? Bom, eu queria chamar a atenção também que a gente pode fazer as contas em termos das vazões mássicas. Em muitas condições isso vai ser muito interessante, porque, sobretudo em sistemas em série e tudo mais, é conveniente, muito conveniente a gente fazer uso dessas vazões, tá? Bom, então a gente tem ali a nossa vazão da alimentação de 200 kg por segundo, foi o que foi informado, né? Então, eu vou criar aqui uma coluna, né, associada à vazão da alimentação, né, onde eu vou pegar ali 15% da massa, por exemplo, está concentrado em partículas de 0,37. Isso vezes 200 vai dar 30 kg por segundo de partículas entre 0 e 37 que entram no separador, né? Fazendo as contas ali para todo mundo, fazendo as contas para todas os gêmeos de partícula, perdão, esqueci de proteger a célula, né? Fazendo as contas ali para todos os gêmeos de partícula, a gente vai multiplicar todo o x por 200, né? Então observe que isso aqui é todo o valor ali por 200, né? Então a gente tem aqui as vazões associadas a cada faixa que estão entrando, né? As vazões do underflow,
ficam sendo a vazão da alimentação vezes a eficiência de coleta. Então, a vazão do overflow, eu posso pegar a alimentação menos a do underflow, ou vezes 1 menos a eficiência também, tanto faz, tudo bem? Então, quando eu pego isso daqui e colo como fórmula, né, a gente vai ter ali as vazões máxicas de cada faixa de diâmetro de partícula que estão indo no underflow e no overflow, tudo bem? Eu posso fazer a soma ali associado a esse total, né? A soma associada a esse total. Então, observa, né, que a gente tem dos 200 kg que estão entrando, 107,17 indo para o fundo e 92,82 indo para o overflow, indo para o topo. A eficiência nada mais é do que a razão dessa vazão mássica por essa vazão mássica, é o 0,5359 que a gente havia obtido ali, né? Para que a gente possa completar ali as frações, né? Eu posso pegar quanto que tem de vazão mássica no underflow entre 0,37 e dividir pela vazão mássica total do underflow, tá ok? E overflow é a mesma coisa, eu posso pegar essa quantidade aqui, 0,37, entre 0,37 e dividir pela vazão mássica total do overflow, tá ok? Então, aí a gente passa a ter as frações mássicas ali associadas, né, a cada faixa de diâmetro de partícula, tá ok? É isso. Ok, então aquilo que a gente fez ali, né, era muito impreciso pelo seguinte, a gente disse que as partículas estavam agrupadas em faixas muito largas, observe, a gente disse que entre 0 e 37 micra, partículas de 18,5 micras eram representativas disso, que, por exemplo, é errado. A gente teria que ter ou o histograma muito mais finamente dividido, ou então a gente trabalha com a distribuição cumulativa aqui, né? O histograma finamente dividido ou a distribuição cumulativa em termos da integral praticamente dão o mesmo resultado, né? Claro. Então agora a gente vai concentrar a atenção à distribuição cumulativa. Então, a gente viu que a eficiência total ela poderia ser escrito como a somatória de x de dpi da alimentação vezes o eta dpi, a eficiência granulométrica de cada faixa de diâmetro, né? E a gente viu que cada x poderia ser escrito como um delta de x, uma variação da cumulativa entre um valor maior e um valor menor de diâmetro. Então, quando a gente substitui o x ali, né, aquele x, né, em termos do delta de x, a gente vai ter essa relação, tudo bem? Bom, isso vai se transformar numa coisa que a gente está acostumado a ver do cálculo. Quando a gente toma uma faixa finamente dividida do x, seria o equivalente a ter o x também finamente dividido. Mas aqui vai cair no formalismo de uma integral, né? Ou seja, quando o delta de x se torna, vai tendendo a zero, esta formulação aqui, a gente está somando vários pedacinhos ali, a gente vai cair numa integral. E o x está definido entre 0 e 1, são frações, é uma fração cumulativa, ele começa em 0 e termina em 1. Né? Então, a gente passa a ter a eficiência total sendo escrita em termos de uma integral da eficiência granulométrica vezes dx. Tudo bem? Ok, então essa é a fórmula ali em termos da integral. E a pergunta que surge é como é que isso aqui parece um pouco confuso, né? Porque afinal de contas o eta de dp é função do dp e a gente está integrando em termos do x. Como é que isso pode ser resolvido? Vamos ver aqui o exemplo, a gente mostra como é que isso aqui pode ser resolvido. Ok, então vamos ver um exemplo, né? Então, se a distribuição da alimentação for dada pelo modelo RRB, né, é essa daqui, segundo o modelo abaixo, aqui está esse modelo, e a eficiência de separação for dada por essa expressão aqui, né? Então, calcule a eficiência de separação desse sistema. O diâmetro é dado em micra. Então, a gente tem aqui o x em função de dp pelo RRB, a função da eficiência granulométrica em função do dp. Né? É 1 sobre 1 mais 38 dividido por dp mais 0,1. Okay? Então, só para que a gente possa entender, naquela expressão em particular do x em função do dp, eu posso isolar o dp. Aquela expressão é simples. Então, se vocês retrabalham ali, vocês vão chegar numa forma isolada do dp ali em função do x. E aí fica simples, porque o que acontece? O eta dp, que era a função de dp, agora se torna uma função de x, porque eu posso substituir o dp onde tem
dp no eta de dp, eu posso colocar aquela expressão ali e isso fica a função do x. E a gente pode fazer uma integração por qualquer método numérico que a gente conhece, por exemplo, o trapézio, né? Então, observa que eu posso admitir valores de x, com valores de x, eu calculo o dp daqui, e daí eu substituo na fórmula do eta de dp, da eficiência granulométrica, eu vou obter valores ali quaisquer aqui puramente representativo. E eu posso calcular a integral ali, por exemplo, pela método trapézio, calculando a integral ali que tem debaixo dessas, a área associada a esses pedaços aqui, né? Então, vou mostrar aqui utilizando, por exemplo, o método do trapézio para fazer a conta e depois usando o Scilab para fazer a conta, ok? Ok, então nós temos ali as colunas, né, x, dp, eta de dp, as expressões que foram dadas no exercício aqui, dp isolado em função de x. Então a gente começa primeiro admitindo valores para x. O x eu vou variar ali de acordo com determinada faixa, eu vou adotar 0,1 em 0,1, né? Apenas quando ele chega ali no final, o diâmetro vai ser indefinido. Para 1 eu vou botar 0,999 porque o diâmetro da distribuição RRB, o máximo é infinito, né? Então a gente vai integrar até o x ali que compreende 99,9% das partículas. Então o dp, vamos botar a expressão ali, é 60 vezes menos ln, né? De 1 menos x, ok? Isso daqui tudo elevado a 1 sobre 4,8, né? Ok? Então, a gente consegue computar os valores de dp ali para cada um dos x que a gente tem. E o eta de dp, segundo a expressão que está sendo colocada ali, 1 sobre 1 mais 38 sobre dp mais 0,1, fecha aqui, né? E a gente tem o eta de dp ali associado, tá ok? Então, nós temos ali as colunas todas colocadas. Agora a gente pode fazer a integração, né? Então, você pode pegar o método trapézio lá. Se você se lembrar do método trapézio, eu vou até fazer de forma mais rudimentar aqui. A gente teria cada dois pontos ali, né? Eu quero integrar essa função nessa variável, cada dois pontos compondo um trapézio. Então, se a gente fosse somar, seria base maior mais base menor, vezes a altura é a diferença entre esse ponto menos esse ponto, sobre 2. Né? Então, se a gente fosse computar a área, ele tem até cálculos a mais aqui em relação à fórmula do trapézio, que vocês conhecem, mas a gente vai ter um ponto a menos ali, porque são cada um dos intervalos. Né? Então, a eficiência total associada a esse processo aqui é a integral ali, né? É a integral. Então, é a soma de todas essas áreas aqui, são as áreas que a gente está computando ali debaixo da curva, né? Então, a eficiência é de 0,56331, ok? Tudo bem. Então, vamos colocar no Scilab como é que isso aqui seria feito, né? Então, eu vou chamar de eta dp, a variável alimentada é x. Então, a gente tem, eu vou colocar ali o 60 vezes menos ln é log aqui, né? 1 menos o x, 1 menos x, isso elevado a 1 sobre 4,8. Tudo bem? Desculpa, 4,8. Ok. E aí a gente tem o eta de dp que a gente vai conseguir fazer a conta. Na fórmulazinha que havia sido colocada. É 1 sobre 1 mais 38 dividido por dp mais 0,1. Tá, ok? Então, fecha parênteses ali, a gente tem essa função que, dado x, a gente consegue computar a eficiência granulométrica. Tudo bem? Então, a eficiência total é uma integração. A gente vai colocar a integração de 0 a 0,999 e a função que a gente está querendo integrar é eta de dp, né? Então, quando a gente executa isso daqui, né, a gente executa aqui nesse botão, né, a gente vai ter
a gente vai ter a solução sendo posta, né? Então, ali a eficiência total calculada 0,5812, né? Então a gente tem a eficiência total 0,58, desculpa, 21, que é bastante próxima à eficiência que a gente calculou lá usando o Excel com 10 pontos. Claramente essa daqui é muito mais precisa, tá bom? Essa aqui é muito mais precisa. Ok. Existem alguns casos em que a expressão da distribuição ela não permite isolar o DP, certo? Então, como é que a gente resolve esses casos, né? Ali, no caso anterior, a gente conseguiu isolar o DP, né? Então, a gente pode usar um método numérico para obter do DP quando o x é dado, né? Então, mas geralmente existem funções prontas. Então, por exemplo, quando é uma função de probabilidade, geralmente existe uma função inversa da probabilidade, porque na tradicional função de probabilidade, né, o x1 versus dp é uma função de probabilidade. Dado a abscissa, você lê o ordenada. Existe geralmente uma função pronta, quando você dá a ordenada, você lê a abscissa. Quase todos os códigos têm essas funções para a maioria das distribuições de probabilidade. Quando não tem, pode-se usar um método numérico como o Newton-Raphson, por exemplo. Tudo bem? Ou então você pode fazer uma mudança na variável de integração pela regra da cadeia, né? Então lembre-se que aqui originalmente aqui era originalmente a variável integrada era x. Eu posso, né, colocar uma regra da cadeia, fica dx ddp vezes adp, e aí eu mudo a variável de integração de x para dp e os limites que eram entre 0 e 1 vão para dp mínimo a dp máximo da distribuição. Tudo bem? Isso acontece muitas vezes quando você conhece uma expressão para dx em função de ddp, ou seja, conhece uma expressão para densidade de probabilidade. E aí a gente pode fazer a integração dessa forma, tá bom? Eu vou colocar um exemplo, mas eu não vou resolver esse exemplo, eu gostaria para vocês resolverem esse exemplo. Então a gente tem ali uma distribuição que é a distribuição normal de probabilidade. Aqui vocês até isolam o dp, tudo bem? Mas tentem não isolar o dp, usem ou a função inversa da normal, que vocês já viram em outras aulas, né? Ou façam usando a regra da cadeia e tentem fazer a conta ali para calcular, ah, a eficiência total desse sistema. E eu vou deixar também para que vocês, usando a relação de x, obtenham as distribuições de saída, né? Então, obtenham histogramas finamente divididos para como está o underflow e para como está o overflow. Vou deixar como exercício para que vocês pensem sobre esse problema, ok? Bom, o último tópico eu vou falar sobre eficiência reduzida. A eficiência reduzida é o seguinte: na visão anterior, ou da eficiência que a gente apresentou, existe uma certa limitação. Porque, por exemplo, se você imagina um T, né? Um T que divide a corrente ao meio. Se você calcular a eficiência de um T, se ela for dividida em 50%, a eficiência é 50%. Ela não contabiliza o efeito de separação das partículas. Tá? E tem alguns casos é conveniente que você trabalhe com eficiência reduzida. Então, para que você trabalhar com eficiência reduzida, define-se um parâmetro que é a razão de fluido do underflow pela razão de fluido da alimentação. Então, a vazão mássica de fluido que está no underflow pela vazão mássica de fluido que está na alimentação. Né? E a eficiência reduzida, ela pode ser computada, existem algumas propostas para isso, mas a mais comum é a eficiência total menos RF sobre 1 menos RF. Tudo bem? Por quê? Alguns equipamentos trabalham com RF zero, e aí a eficiência reduzida e a eficiência total coincidem. Tá? Outros equipamentos não trabalham com RF zero, e aí a gente precisa, ou é conveniente você definir esse ETRF para que você tenha contabilize o efeito de separação daquele sistema. Né? Então, só para a gente poder ilustrar, alguns equipamentos como elutreador, câmara de poeira, a maioria dos ciclones, várias centrífugas, trabalham com RF zero, quer dizer, não tem fluido no underflow. Outros equipamentos, como hidrociclones, alguns ciclones, algumas centrífugas, o sedimentador contínuo, entre outros, trabalham com RF diferente de zero, e aí é conveniente definir a eficiência reduzida associada a esses sistemas. Okay? Não, a gente não vai estender muito esse assunto, esse é mais informativo. Aqui as referências consultadas. Eu agradeço a atenção de vocês.